If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers. Qualquer turista visitando essa linda cidade de São Francisco está sujeito a dar uma andada no bar costumeiro em torno das baías. To San Francisco, you're gonna meet some Quando o barco faz uma curva passando por debaixo da famosa ponte das Portas Douradas, segue diante ao rumo lendário à prisão de Alcatraz. Por 30 anos, de 1933 a 1963, essa pequena ilha rochosa era a prisão mais famosa nos Estados Unidos. Com o barco passando a ilha, pode reparar alguns escritos interessantes na parede. Ainda que essa era a herança de 1969 dos americanos de NATO, que pegaram o controle dessa, ainda vacinam os indianos nesses barcos. Os indianos são vários nessas áreas costais, pois a área do sul dessas baías são lar para uma grande e bem influente comunidades indianas. Every time that flag's unfurled, they come into America. Got a dream to take them there. They come into America. Got a dream they come to share. They come into America. They come into America. O Silicon Valley, na Califórnia, tem mais milionários por milha quadrada do que qualquer canto do mundo. Está repleto de histórias de pessoas que vieram aqui e fizeram grande. Mas uma história que nunca deixa de fascinar é aquela do jovem rapaz de 19 anos que, quando chegou no aeroporto de Los Angeles em setembro de 1988. Seu nome era Xavier Bhatia. Ele estava prestes a mudar a maneira com a qual o mundo se comunicava. Xavier veio para os Estados Unidos para estudar engenharia eletrônica em Caltech, e de lá ele foi para a prestígio Universidade de Stanford, na Califórnia. Enquanto trabalhava em seus PhD em 1982, Xavier fez uma decisão a qual iria mudar sua vida. Por 2 anos eu fui estudante da Stanford. Recebi meu certificado e decidi sair do curso de PhD, porque percebi que todo o trabalho que eu estava fazendo era patrocinado pela indústria, como a Intel e a Motorola. Então me perguntei por que vou trabalhar para eles e fazer dinheiro. Aquele bichinho de começar algo havia picado Xavier, e até mesmo quando ele trabalhava com o sistema de fogo, Xavier ficou interessante com a facilidade da internet. Tudo começou com uma nova ideia, tão simples e óbvia que parecia inacreditável que ninguém havia pensado nisso antes. Ambos, eu e minha sócia Jack Smith, estávamos trabalhando para uma companhia chamada Powerhouse System, que tornou-se duro para nós comunicarmos um com o outro. Nossa companhia colocou um sistema de incêndio em toda a corporação internet. E desde que teve o incêndio, nós não podíamos acessar o nosso e-mail personalizado para comunicação entre os outros. Então, quando veio a ideia de criar um sistema de e-mail, o qual era acessável na rede, isso resolveria o nosso problema. Nós precisaríamos acessar nosso e-mail para qualquer lugar, qualquer browser, qualquer computador em qualquer parte do mundo. Então a ideia do Hotmail saiu. Era o que nós precisávamos. Em fazendo algo possível para suas próprias comunicações, eles haviam tropeçado em uma grande ideia. Mas agora eles queriam transformar essa ideia em realidade. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. Eu tinha 27 anos quando comecei na companhia. E comecei a olhar para o capital da companhia.
Eu fui batendo na porta de vários casais que eram especuladores comerciais, e muitos deles recusaram, por várias razões. Mas nós sinceramente acreditamos na ideia de continuar, e conhecendo definitivamente o que realmente era bom. Poderíamos ter cometido um crime se não o apresentassem. Uma vez eles colocaram uma pequena quantidade de dinheiro na companhia. Com os 300 milhões que conseguimos inicialmente, nós começamos a companhia. No dia 4 de julho de 1996, Rommel foi lançado. E havia tanto poder na internet que dentro da primeira hora eles tinham mais de 100 assinantes. Cada correio eletrônico enviado por aqueles assinantes carregava as linhas que são agora famosas no final da página. Pegue seu correio eletrônico privado de hotmail.com. Quanto mais pessoas escrevessem sobre o assunto, mais pessoas usariam. Mais pessoas comentariam com seus amigos. Então seria um tipo de propaganda boca a boca. Como as pessoas referiam-se hoje em dia como uma coisa essencial no marketing. A essência cresceu como um vírus, mas felizmente não teve nada negativo. Eram todos bons produtos. A razão principal foi a propaganda boca a boca. Em meados de 1998, a empresa estava assinando novos usuários na faixa de 125 mil por dia. Em apenas 2 anos, Sabia havia construído uma base para usuários de Hotmail com mais rapidez de qualquer outra companhia de mídia na história. Só era uma questão de tempo antes de Bill Gates de Microsoft ficou interessado. No período do primeiro ano, nós tínhamos mais ou menos 5 milhões de subscrições. E isso chamou a atenção da Microsoft, porque a Microsoft tem uma propriedade chamada Rede Microsoft, e eles estavam tendo problema em fornecer e-mail para 2 milhões de clientes. E nós, já no começo, estávamos fornecendo e-mail para 5 milhões de subscrições. Isso chamou a atenção da Microsoft, e eles queriam descobrir como nós fizemos isso. Então eles vieram, estudaram nossa tecnologia e começaram a falar conosco. E nós fizemos um acordo, aonde nós poderíamos fornecer o e-mail para a rede Microsoft, e quando eles olhassem os nossos planos, esclarecia a eles que nós e eles iríamos competir no futuro. Isso foi a primeira ideia que surgiu. Mas até que Microsoft fora checá-los, um exército de executivos estava chamando. A base de usuários de Hotmail havia avançado uma incrível 6 milhões. Microsoft começou com uma oferta de 200 milhões de dólares. Eles levaram para 250 milhões de dólares e gradualmente foi para 300 milhões de dólares. Mas Sabir se manteve e finalmente o Sr. Bill Gates chamou esse diretor executivo de 27 anos para se reunir com ele. Foi uma experiência assustadora. Quero dizer, como um engenheiro de software, como um organizador e como CEO de uma pequena companhia, eu acabo de conhecer o Supremo e a pessoa que tem mais companhia no mundo, e a companhia mais capitalizada, e também uma marca dele bem conhecida e famosa no mundo. Então foi uma experiência impressionante. Eu estava nervoso na primeira vez que fui conhecê-lo, mas com o tempo fiquei mais familiar e confortável. Bill Gates ofereceu a Sabir um surpreendente 350 milhões de dólares. Sabir disse que não aceitaria nada abaixo de $500 milhão. Nós realmente confiávamos que o serviço ia crescer. Hoje existe mais de 1.000 milhões de subscrições que usam Hotmail no mundo todo. E eu sabia que a gente ia conseguir isso com ou sem a Microsoft. Dentro da minha percepção, eu era o futuro vendedor da companhia, porque eu estava disposto a segurar uma proposta maior. E eu também acredito que eles estavam bastante interessados na proposta. Finalmente, na véspera do ano novo de 1997, a propriedade de Hotmail foi trocada por quase 3 milhões de ações da Microsoft, essas valendo 440 milhões de dólares. Tudo isso por 2 anos de trabalho. Bhatia,
É um arquiteta de Silicon Valley e as suas histórias de sucesso através de uma costuminha que é a estatura a qual conseguiu instalar em Silicon Valley. Um especulador comercial que tinha colocado dinheiro na nossa companhia falou que se eu vendesse sua companhia por mais de 2 milhões, ele pessoalmente me daria uma estatueta de bronze feita para mim. Obviamente, nós vendemos sua companhia por mais de 200 milhões e só assim ele concordaria em fazê-la. Eu fui para Los Angeles e um dia ele solicitou um artista para fazer uma estátua minha. Ele tirou umas fotos, mas quando eu voltei, minha mãe me chamou na Índia, com várias mensagens, para mim não continuar, por causa da cultura indiana. Nós não celebramos as pessoas vivas. Então, por isso, eu chamei ele de volta e pedi para não continuar no trabalho da construção da minha estátua, porque pensei que era bem pomposo. Guy like me, and only happen in a town like this. É mesmo remarcante ver quão longe os indianos de Silicon Valley têm crescido em tão pouco tempo. Pelo menos nos anos 80, as empresas da Índia haviam se tornado uma figura nos públicos de Silicon Valley. Eles começaram a entrar nos gerenciamentos, eventualmente tentando o início de companhias de software e hardware desses mesmos. Em estudos recentes, foram estimados que mais de 300 indianos empresários têm uma rede de trabalho próprias, vendendo mais de 5 milhões de dólares, e as redes de trabalho dos imigrantes valendo 25 bilhões de dólares. Um dos vários empresários bem-sucedidos indianos que está nessa área de Silicon Valley é Rakesh Mathur. Este senhor de 43 anos, que graduou no prestigioso Instituto de Tecnologia Indiano em Bombay, trabalhou para a Intel no Vale no começo dos anos 80, mas mesmo como estudante, ele sempre soube que ele queria fazer algo por conta própria, e começando no Vale, você não pode se manter longe dos começos por muito tempo. Em Las Vegas, você não pode ficar fora da mesa. Dentro do Vale Silicon, existem pessoas que não conseguem começar, mas o IT oferece uma grande sensação, sendo envolvido diretamente com uma equipe criando novas tecnologias. Novas tecnologias têm o potencial de mudar o caminho das pessoas, fazendo coisas importantes, coisas personalizadas. A tecnologia é realmente uma mudança de vida. Em 1996, Mathur começou uma companhia de tecnologia de compras chamada Junglee.com. O nome parecia ter inspirado por uma famosa música hindi de um filme. O matagal foi pensado em se ressaltar. E depois eu toquei o filme Shami Kapoor também, que naquele tempo foi uma piada privada que poucas pessoas entenderam. O lado irreverente de Mathur veio se mostrar quando ele se vestiu para um comercial e colocou no Junglee. O comercial chamou a atenção que ele estava querendo para Junglee, e logo o gigante portal de compras de Amazônia veio interessado à aventura de Mathur. Aquilo atraiu o interesse de Amazônia, porque depois de uns anos nós começamos a companhia. Nós tivemos uma atração incrível. Nós éramos o serviço de compra escolhido pelos mais significantes portais. Em 1998, Junglee foi adquirida pela Amazônia por ações valendo 250 milhões de dólares. Tudo isso por um trabalho de 2 anos. Os Estados Unidos foram referidos como a terra da oportunidade, e os indianos de Silicon Valley parecem ter levado as inscrições a sério. Esta realmente é uma área de oportunidade. Quero dizer, tem um sistema que foi muito bem montado. Quando os indianos vieram primeiramente, somente o melhor veio para a Índia. Eu acho que as pessoas dão oportunidade dentro do sistema, considerando alguns nativos, e as pessoas aqui não veem a mesma oportunidade. Em segundo lugar, só os melhores vêm para cá. Nós somos tecnicamente orientados.
entre os indianos no Vale é um homem a qual agora é conhecido o pai do chip Pentium, Sr. Vinod Dham. Eu acho que cria diferença entre os indianos e os não indianos é que muitos deles estão bem-sucedidos dentro da high tecnologia aqui como empresários. O fato que crescemos na Índia com 1 bilhão de pessoas e a cultura onde você aprende diariamente sem saber compensar todos os seus erros, todas as deficiências. Até mesmo se você está dirigindo na rua, ninguém respeita as regras do trânsito. Você está constantemente com muita atenção pensando o que o próximo vai fazer. E eu acho que você com muita atenção começa a pensar, então, quando você vem aqui e faz esses empreendimentos e administra a companhia, nenhum problema parece difícil para resolver, porque você sabe como compensar e para onde está a deficiência. A viagem de Vinod Dham começa em 1975, quando ele aterrissou nos Estados Unidos com apenas $8 em seu porco. Eu aterrissei aqui no litoral com $8, que acabou não sendo adequado, porque eu estava na impressão que eu tinha bolsa de estudo e assistência escolar, que eu ia receber o dinheiro assim que chegasse lá. Acabou não sendo assim. Você só recebe o dinheiro depois de mais ou menos um mês, só depois de ter trabalhado. Como qualquer um, você tem que trabalhar para depois ganhar o seu pagamento. Então eu peguei emprestado $125 de um fundo de escritório estudante. Quando terminou seu magistrado em 1967, logo ele foi oferecido emprego em uma organização que ele só havia sonhado quando ele estava na Índia, Intel Corporações. Indo para a Intel era um sonho que eu tinha antes de deixar as praias da Índia. Intel era provavelmente a melhor universidade que eu poderia ter atendido. Era uma escola dura como pedra. Você aprendia as coisas do jeito duro, fazendo coisas por si próprio. E mesmo assim você estava competindo com os melhores da classe. Eram muitos resultados orientados pela companhia. Os valores da Intel são resultados orientados. Se você finalizou seus objetivos, aí você cresce. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu sempre estava fazendo coisas, finalizando meus objetivos e obtendo a atenção dos meus superiores. Assim que eu fui promovido. Vinod Dham trabalhou para a Intel por 17 anos e ajudou a desenvolver o chip Pentium, com o qual revolucionou completamente os computadores. Hoje ele é conhecido como o pai do Pentium, mas em 1995 Vinod sentiu como se seu trabalho tivesse terminado. Além disso, ele estava com vontade de experimentar a vida na Silicon. Eu estou muito feliz por ter deixado a Intel, porque quando eu relembro dos tempos atrás, você começa a declinar os valores em termos de habilidade para ir começando. O início depende de muita energia e de um tremendo dinâmico e uma enorme transforma. E você não faria a mesma coisa que você faria quando fosse jovem. E realmente estava feliz por ter deixado a Intel. Eu estava no meio dos meus 40 anos e eu tinha que ter obtido uma parcela do empreendimento dentro do Silicon Valley. E eu nunca me arrependi. Dham, como vários outros indianos em Silicon Valley, que realmente demonstram o espírito de acreditar e tornar um empresário. E essa é a parte integral de uma vida nesse vale de oportunidades. Eu tenho certeza que os indivíduos são direcionados por diferentes necessidades. Como um empresário, isso é o mesmo início. Isso é o maior desafio, como se fosse um trampolim de esporte. Os desafios são tantos e diversos que realmente testam seus valores para o extremo. Eu acho que para mim foi o melhor aspecto ser um empresário. Ficando dentro da Intel, você tem suas vantagens. E tem muitas pessoas fazendo outras coisas e você está fazendo umas dessas coisas. Mas como empresário iniciante, você está fazendo também essas coisas. Não no mesmo esquema como uma companhia do jeito da Intel, mas a competição são as mesmas. Mas isso conclui para você pensar melhor, que traz o melhor de você como ser humano, como um profissional bem-sucedido. O espírito dos empresários não resistentes, nos anos seguintes, viu várias Silicon Valley empresas que estavam começando a demonstrar, justamente os que se chamavam .com. Várias dessas empresas foram começadas pelos indianos. Era uma bolha, ilusão,
porque a valorização era muito alta e muitas das ideias estavam fixadas na expectativa monetária. Pode ser parte da ilusão. Naquele momento, muitas das companhias estavam fechando e muitas das ideias estavam indo por água abaixo, devido à falta de canal, provendo a eles aos investidores que não estavam dispostos a pegar o risco que existia antes, simplesmente porque eles não sabiam distinguir uma boa ideia de uma má. E eu acho que por causa desse grande problema, o número de companhias dentro do mercado global caiu. Você sabe, quem arrisca não petisca. What I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful A step bolha estourou. E não apenas a bolha indiana.com, era mesmo dos Estados Unidos, um fenômeno do mundo todo, e claramente tinha muitos indianos envolvidos. Eu acho que indo para frente, existem coisas que vai e voltam, e muitos de nós estamos exigindo por 25 a 30 anos, e nós conseguimos aqui, nós conseguimos repetidamente, providenciando nos mesmos programas maiores projetos e construindo grandes companhias, criando sucesso e reunindo aquisições e IPOs. E com esse conhecimento ainda está lá, eu acho que você ainda continua vendo indianos tendo muito sucesso nessas vale. E na minha opinião, assim mesmo com o .com, .dom e impacto aconteceu. Esses marcantes empresários não são apenas a essência das mentes melhores da Índia, mas também os visionários brilhantes que estão guiando o mundo para dentro de uma nova era da informática. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile.